tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre. Nossa saudação de paz e boa vontade a você que sintoniza a Super Rede Boa Vontade, que a partir de agora vai receber os esclarecimentos da religião divina no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde. Especialistas da área da psicologia alertam para os sentimentos de frustração e insuficiência que as pessoas têm sentido com maior recorrência durante a pandemia. Muitos sonhos e objetivos foram deixados de lado e a sensação de que as coisas não estão sendo cumpridas é relatada por muitos. Do ponto de vista da espiritualidade, como podemos fortalecer nossa convicção e ter forças para cumprir a nossa missão espiritual? Quem responde a essas perguntas, em nome da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é o irmão Marco D'Ameto, ministro pregador da Religião Divina. Irmão D'Ameto, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, meu irmão Gesiel. É uma honra participar aqui com todos vocês, principalmente nessa semana em que a missão é muito destacada. A Semana da Consciência Legionária, os 65 anos de trabalho missionário do irmão Paiva por Jesus e pela humanidade. Então vamos às perguntas da nossa audiência. Começamos com o irmão Júlio Tavares, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Estou passando por muitos problemas e sinto que mal estou conseguindo lidar com eles. Como posso fazer o bem ao próximo, algo que eu sei que faz parte da minha missão, se eu tenho a sensação de que não estou dando conta nem dos meus compromissos atuais e da situação que estou passando? Então vamos perguntar ao Evangelho de Jesus, meu irmão Júlio. Vamos ver como é que Jesus trabalha. A parábola da semente, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 26. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Você lançou muitas sementes até sem perceber. E muitas vezes por testes, por provações, por influências não boas, há uma impressão de que nada foi feito, que nada tem sido conseguido na terra. Só impressão. Porque tudo de bom que foi lançado à terra é semente que vai germinar. E a missão não está separada da vida. O dia que a gente achar que uma missão ela é um departamento estanque da vida, aí a gente não vai cumprir a missão. Mas se a gente achar que a própria vida já é a nossa missão e que os componentes da vida fazem parte dessa missão, não é nada separado, mas a própria vida na terra é uma consequência da missão, então a gente vai trabalhando naturalmente, lançando a semente à terra e cumprindo a missão. O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, quer dizer, ele nem se lembrasse mais, não tivesse mais consciência do que foi feito antes, e se levantasse de dia ou de noite, quer dizer, ao despertar numa situação específica da vida, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a própria lei divina se encarrega de trazer os frutos. Aí Jesus disse, porque a terra por si mesma frutifica. Olha, a terra tem vida, ela por si mesma trata de trazer os frutos. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto está pronto, quer dizer, a missão já está concluída, a etapa já está terminada, o ciclo já está terminado, mete-se-lhe a foice, porque é chegada a colheita. Quer dizer, aí a gente percebe, nessa colheita a gente percebe o que de bom foi feito. Como também nas coisas não boas a gente percebe, por uma consciência pesada, por um fato mais difícil na vida, a gente percebe essa colheita também triste, por semeaduras que a gente fez e que não se lembrava, seja nessa vida, seja na vida anterior. Então, meu irmão, continue seguindo em frente.
tudo que você puder pensar de bom está na sua missão. O que você puder falar de bom está na sua missão. O que você fizer de bom está na missão. E essa missão é a semente lançada à terra. Mas saiba que a própria terra frutifica, ou seja, ela se encarrega de te conduzir pelos caminhos pelos quais Deus quer que você trilhe nesta vida. Então não é uma coisa separada, não é uma coisa nem só da sensação. A sensação é um termômetro, é uma hora da gente se elevar, pedir ajuda a Deus, ao anjo da guarda, a Jesus, mas a missão ela vai cumprindo-se naturalmente. Primeiro a planta, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, quer dizer, vai tomando forma gradativamente, paulatinamente, em capítulos que a gente às vezes nem percebe, mas vão acontecendo. Então não se preocupe, não entre em desespero, diz o irmão Paiva, é de pequeninas demonstrações de boa vontade que a gente resolve as coisas. Então, trate de colocar boa vontade no seu caminho e você cumprirá a sua missão e a terra há de frutificar e mostrar para você o bom resultado. Nosso abraço ao Júlio Tavares, de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. A próxima pergunta vem da capital baiana, de Salvador. Nossa irmã Esmeralda Simões pergunta a religião divina. Já estou com 72 anos e não sei bem se cumpri ou não minha missão nessa vida. Como dá para saber disso? E se eu descobrir que não cumpri a missão e não der mais tempo de cumpri-la? Sempre haverá tempo, nós vamos ver aqui nas sagradas diretrizes espirituais da religião divina. Se não houvesse tempo, Dimas, que era um ladrão, claro que nada justifica o que ele fez, mas enfim, nós temos que observar os bons exemplos. Então, o mau exemplo de um ladrão, mas o bom exemplo que no minuto final da sua vida na terra, ele defendeu Jesus. Defendeu primeiro, pediu ajuda depois, e por defender primeiro, Jesus o testemunhou e o resgatou em espírito. Então, se para Dimas houve a solução no minuto final da sua vida na terra, está na Bíblia, então há solução, há sempre tempo para a gente se renovar. Agora, como saber se estou bem ou não? Está lá no livro Reflexões da Alma, Abraham Lincoln, vindo ao nosso socorro, irmão Paiva publica, porque é verdade. Onde está a verdade, ele apoia e coloca para o mundo, para que o mundo cumpra a sua missão, individualmente, coletivamente. Abraham Lincoln dizia, quando faço o bem, sinto-me bem. Quando faço o mal, sinto-me mal. Eis a minha religião. Ou seja, se eu não me sinto bem com alguma coisa está errada. Então, fazendo isso, eu vou ficar o quê? Me lamentando? Não, me corrijo. Se me sinto bem em alguma coisa, então eu vou continuar fazendo daquela forma a minha tarefa. Porque aí os próprios anjos da guarda vão ampliando os horizontes dentro do que me sinto bem, porque estão vendo que eu estou no bom caminho, por isso mesmo estou me sentindo bem. Na abrangência do templo da boa vontade a gente aprende, somos todos médiuns, somos todos sensitivos. Agora tem um segredo, gente, que eu quero que todo mundo anote, capítulo e o versículo. Capítulo 2, versículo 5 do Evangelho de Jesus segundo João. Palavra de Maria Santíssima, dizem que ela não pregou. Primeiro que pregou com a vida toda, mas ela pregou também. E ela disse aos serventes nas bodas de Caná, no primeiro milagre público de Jesus. Ela disse, fazei tudo o que Jesus mandar. Olha aí a bela trilha sonora em homenagem à nossa mãe querida. Então, gente, se nós fizermos tudo o que Jesus mandar, então nós cumpriremos a missão. Se Jesus manda trabalhar, trabalhemos. Se Jesus manda orar, oremos. Se Jesus manda perdoar, perdoemos. Se Jesus manda que a gente tem que se esforçar além dos horizontes da família, façamos isso. Se Jesus manda buscar todo dia o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, o irmão Zaru tratava essa palavra do mestre como uma fórmula urgentíssima, para que as coisas materiais sejam acrescentadas, inclusive as oportunidades da missão e da correção de rumos, então façamos isso. Então ela fala, fazei tudo, não é uma parte, fazei tudo o que Jesus mandar. A gente faz tudo o que Jesus manda, dá tudo certo, a missão é cumprida, porque quem comanda a nossa missão é o próprio Jesus, pela nossa salvação, para que a gente não se perca. Então o segredo é esse, para saber desde já, como vou cumprir a minha missão? Faça tudo o que Jesus manda. Depois, como saberei se estou indo bem ou não? Sinto-me bem quando faço bem, sinto-me mal quando faço mal. E
a esperança sempre de que há sempre tempo, conforme nós vamos ver aqui na página Livre Arbítrio e Determinismo, página 247, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião Divina, segundo volume. O grande batalhador dessa semana, que comemorando 65 anos de trabalho na LBV, o irmão Paiva, amanhã, dia de São Pedro, nos traz essa riqueza espiritual aqui na sua obra. E ele diz: o que se faz errado tem de ser consertado por nós mesmos. Por isso que vem o remorso, porque a gente consertar, o anjo da guarda chamando a gente para consertar. E se chama a gente para consertar, porque há conserto no caso, né? Não significa, prossegue o irmão Paiva, que estejamos condenados a sofrer eternamente os efeitos de um desvio episódico no cumprimento das leis divinas. Quer dizer, um desvio episódico, efeito episódico. Existe por vontade soberana do Deus Criador a lei irrevogável de causa e efeito. Por isso que Jesus falou: a terra por si mesma frutifica. É o efeito certo. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Estamos constantemente semeando, inclusive agora, livre-arbítrio, e colhendo, determinismo. O que nós estamos vivendo agora, estudando agora, aprendendo agora com Jesus, vai ter um bom efeito, um bom determinismo. O autor da proclamação da boa vontade, Alziro Zarur, afirmava também que, abrir aspas, os pensamentos criam os destinos humanos, fechar aspas, ponto. E ainda, abrir aspas de novo, o irmão Zarur falando: o homem só pode ser feliz praticando o bem, fechar aspas, ponto. O irmão Paiva encerra trazendo essa palavra de conforto. A prática do bem infalivelmente corrige os erros do passado, já que amanhã é dia de São Pedro. Ele falava: tende amor uns para com os outros. Quer dizer, o amor é o bem que você faz, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então a prática do bem, diz o irmão Paiva, infalivelmente corrige os erros do passado. Não há outro caminho, pois é Jesus quem revela que a cada um será dado de acordo com as suas próprias obras. Evangelho do Cristo segundo Mateus, capítulo 10, versículo 27, e no Apocalipse segundo João, capítulo 22, versículo 12. Agora a palavra final para todo mundo guardar. Nunca é tarde para se corrigir um erro. Nunca é tarde. Graças a Deus. Mais uma vez, nosso abraço à irmã Esmeralda Simões, de Salvador, na Bahia. A última pergunta e mandamento vem de Pelotas, no Rio Grande do Sul. O José Humberto Almeida vai fazer a gente abrir a compreensão sobre a missão espiritual ou as missões. O José diz assim: nossas missões estão interligadas? A minha interfere na das outras pessoas e a das outras pessoas interfere também na minha missão? E se alguém não cumpre, como fica? Quando alguém não cumpre, é um elo quebrado da corrente. Então, naturalmente, que Deus não vai prejudicar quem está cumprindo por causa de quem não cumpriu. Mas há sempre um peso maior. Por que Jesus tem que carregar uma cruz? Porque nós não cumprimos a nossa missão. Se cumpríssemos a nossa missão, não haveria cruz do Mestre. Então, nós estamos interligados a ele como estamos interligados aqui. André Luiz acompanhou uma senhora evangélica que ia desencarnar, e os espíritos chegam antes, há aqueles cordões prateados que eles cortam quando há desencarnação na hora certa. E aí o chefe da equipe fala: esperem mais um pouquinho, eu fui chamado como uma emergência. Aí foi chamado, foi para o céu, para o mundo espiritual, muitas moradas, né, Jesus falou. E volta 2 dias depois dizendo: os planos foram alterados. Porque essa senhora que ia desencarnar agora vai ter a renovação da vida na Terra por mais 6 meses. Por quê? Aí o André Luiz queria saber por quê. Você vai saber já já. Entra um menino, a mãe dele grávida, um menino adotivo, a mãe grávida, e fala: foi por causa desse menino. Aí o menino já chega e fala: vovó, eu pedi a Jesus para deixar a senhora ficar mais um pouco, até a minha irmãzinha nascer. É um menino bem intuído, né? E aí, então, o André Luiz fica assim impressionado. O plano de Deus e misericórdia de Deus. Não é que aquela senhora não fosse cumprir a missão, mas a saída dela na terra naquela hora ia prejudicar todo o conjunto. E o chefe da expedição explica então. Fala: se ela desencarnar agora, como era o plano primeiro aqui original, porque eles também seguem, os espíritos seguem a lei de Deus. Reencarnação, desencarnação são planos de Deus, diz o irmão Flecha Dourada, na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Então, se ela saísse
a filha dela, grávida, ia ficar abalada. E correria o risco de perder a criança, porque tem a naturalidade do organismo humano. Deus não interfere no livre-arbítrio, ajuda, mas não interfere. Então, perdendo a criança, ela iria reencarnar muito tempo depois. Como ela era muito amiga do irmão adotivo, que já estava ali, fez o pedido, ia prejudicar o tempo da ação de todos na mesma família. Então, por causa do menino, que tinha ligação com a criança que ia nascer, e que a mãe não podia ter abalos, seguraram a mãe dela, portanto a avó do menino e da criança, da outra criança, mais tempo na Terra, para provar que todos estamos interligados. Quando um falha na missão, é um elo quebrado, pesa nos outros. Então é melhor que todo mundo cumpra a missão, conforme Jesus está dizendo aqui, ó, capítulo 15, versículo 1 do Evangelho segundo João. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o viticultor. Quer dizer, ele é a base de tudo no planeta Terra, porque criou a Terra. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Deus tira. Aí também é um outro lado do fato de não cumprirmos uma missão, ok? Então Deus tira a gente por causa dos outros que não podem ser prejudicados. Todo aquele que dá frutos, Deus limpa, quer dizer, ilumina, dá mais sabedoria para que produza mais fruto ainda. Então o resumo é isso aí. Uma missão não pode ser quebrada. Quando a gente quebra, a gente é que perde a oportunidade. Pesa mais para os outros. Mas quando a gente cumpre a missão, aí Deus limpa e a gente produz mais. Você que deseja compreender mais sobre a sua missão espiritual, sobre aquilo que você deve fazer na Terra, um convite. No próximo sábado, 3 de julho, participe das atividades de conclusão do 46º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus, com transmissão ao vivo pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação, concluindo a Semana da Consciência Legionária e a nossa homenagem ao irmão Paiva por seus 65 anos de trabalho na seara da Boa Vontade de Deus. Agora, cada emissora da Boa Vontade Divina vai se preparar para a prece. Agradecemos ao irmão Marco D'Ameto pelas respostas em nome da religião do terceiro milênio. Nós vamos juntos falar com Deus, integrando o nosso espírito nessa força criadora, na corrente ecumênica de oração do Templo da Boa Vontade. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.